Olá, pessoal do Pontes, primeiro ano, bom dia, tudo bem? Muito bom voltar a ver vocês, mesmo que remotamente, estamos aqui juntos, dando sequência ao nosso projeto, conversando um pouquinho sobre esse assunto sensacional, descomunal, fora do normal, chamado História Geral. Para quem não tem o prazer, eu posso afirmar para você que da minha parte o prazer é muito grande, eu me chamo Valdejares. E nós estamos hoje no capítulo 5 do livro 1, tópico 3, falando sobre a cultura grega, a partir da página 115. Meus amores, para falar sobre a cultura grega, temos que começar falando sobre a religião. Uma religião bem peculiar, bem específica, bem característica dos gregos. Era uma religião politeísta e antropomórfica, ou seja, que adorava vários deuses com a forma de homens. Bem, os deuses gregos, meus queridos, além de ter a forma humana, eles tinham características humanas. Podemos dizer que eram deuses humanizados, com características positivas como amor, carinho, respeito, mas também com características negativas como ódio, inveja, ciúme. Os deuses gregos tinham poderes sobrenaturais e, além de tudo, eram imortais. A religião grega ela não tinha conceitos como, por exemplo, a religião cristã, da perfeição dos deuses. Pelo contrário, os deuses eram tidos como normais, assim como os seus adoradores. Importante mencionar conceitos como pecado, juízo final, vida após a morte. Essas preocupações elas não existiam na Grécia Antiga. Sequer havia entre os gregos um livro sagrado. Não havia uma Bíblia da religião grega. Os gregos conheciam seus deuses através de relatos míticos, como por exemplo a Teogonia, escrita por Hesíodo. Mas veja, a Teogonia é uma obra literária, ela não tem a pretensão de ser um livro sagrado, inspirado e divino, como por exemplo é a nossa Bíblia para os cristãos. Outro ponto que eu gostaria de mencionar com vocês, queridos, é que a maioria dos deuses gregos estava, digamos que, residente no Monte Olimpo. Criam os gregos, perdão, que os seus deuses estavam sediados nesse monte que ficava na cidade de Olímpia. A cada 4 anos, por sinal, eram realizados os chamados Jogos Olímpicos, festivais em honra dos deuses gregos, realizados na cidade de Olímpia, próxima do Monte Olimpo. Naquela cidade, a cada 4 anos, cidadãos das mais variadas origens gregas disputavam entre si provas que tentavam mostrar o quanto eles estavam superando os seus limites, superando as suas próprias barreiras físicas em honra dos deuses. Os deuses do Olimpo eram Zeus, por exemplo, o deus dos deuses, a sua esposa Hera, os filhos de Zeus, como Apolo, o deus da força, da luz, Ares, o deus da guerra, Afrodite, a deusa da beleza e do sexo, Atena, a deusa da sabedoria. Também estavam por lá Poseidon, deus dos mares, Hefastos, deus dos artesãos. Por que não dizer o nosso querido amigo Dionísio, o deus do vinho? Também estava no Olimpo a deusa chamada de Deméter, a deusa da agricultura. Meus amores, podemos mencionar para vocês como, por exemplo, o deus Hermes, a comunicação, o deus dos transportes, das viagens e dos ladrões. Meus amores, a religião grega é uma religião bem peculiar. Os gregos eles não tinham templos onde iriam adorar os seus deuses. O mais perto de um templo que a religião grega possuía era o chamado oráculo, onde supostamente os deuses atendiam os seus adoradores. Os gregos iam até o oráculo e lá pediam a informação de um deus sobre o que iria acontecer com eles no futuro. O famoso oráculo ficava na cidade de Delfos. Havia também, meus amores, os chamados semideuses, que eram seres humanos, portanto mortais, dotados com poderes sobrenaturais. Podemos mencionar o mais famoso deles é Hércules. Filho de Zeus com a humana, Hércules teria realizado os 12 trabalhos. Agora notem, a religião grega era uma religião bem liberal. Ela não estava preocupada em ter dogmas, verdades absolutas. Os gregos eles não buscavam a religião para encontrar respostas para coisas como, por exemplo, por que estamos aqui, para onde vamos quando morremos, o que acontece depois da morte, nada disso. A religião grega era muito toma lá da cá. O adorador chegava para o Deus e pedia uma coisa, recebia em troca e o adorava e fazia a sua vontade.
Portanto, dentro dessa realidade, não havia espaço para o que nós podemos chamar de religiosidade no dia a dia, no cotidiano. O que eu posso dizer para vocês, meus amores, é que dentro das brechas deixadas pela religião, vai surgir a mais importante contribuição cultural da Grécia Antiga, a filosofia, o nosso próximo assunto. Meus amores, ora, meus amigos, podemos dizer que a filosofia grega é a mais importante realização cultural daquela civilização. A palavra filosofia, ao pé da letra, quer dizer amor ao saber, amor ao conhecimento. A filosofia grega nasce dos espaços deixados pela religião. Como não havia explicação religiosa para os acontecimentos, os mitos gregos abriam caminho para a busca por uma explicação racional, especulativa. É preciso dizer, a filosofia é uma atividade racional na Grécia Antiga, porém ela não pode ser taxada ou definida como científica nos padrões que nós hoje damos para a ciência. A filosofia grega, ela baseava-se na especulação. O filósofo observava o fenômeno, deduzia a sua explicação racional e, a partir daí, difundia a sua teoria. Notem que na filosofia grega não havia o campo fundamental da experimentação. Portanto, nos moldes atuais, não daria para chamar a filosofia grega, meu amor, de uma prática científica, apesar de ser racional. A filosofia grega dividia-se em duas grandes áreas, o ethos e o cosmos. O cosmos buscava a resposta para os chamados fenômenos físicos. Já o ethos era a busca pela compreensão da mente humana. Os filósofos gregos começaram as suas atividades por volta do século 6 a.C., na região da Ásia Menor, nas cidades-estado gregas que ficavam onde hoje é a Turquia. Naquele momento, começavam os chamados filósofos matemáticos, que buscavam, através da razão numérica, da razão dos números, a explicação para fenômenos materiais. Podemos citar como exemplos desses filósofos matemáticos Tales de Mileto, que trabalhou com o seu famoso Teorema de Tales. Também é possível mencionar entre esses filósofos matemáticos o grande Euclides e os seus postulados. Por exemplo, uma reta é a menor distância de 2 pontos. Um círculo é um feixe de retas ortogonais. E aí vai. Agora, o grande pulo do gato da filosofia grega, meus amigos, foi quando ela chegou na Grécia continental. Ali temos a chamada filosofia pré-socrática, com grande ênfase para os filósofos sofistas, que buscavam respostas para as questões relacionadas com a mente humana. No entanto, os sofistas eles não trabalhavam dentro da busca de explicações, mas sim através da comprovação de suas teorias. Os sofistas criaram métodos para que se convencessem as pessoas de que estavam corretos a partir do que nós chamamos hoje de retórica. E ensinavam isso às pessoas, aliás, vendiam essa prática às pessoas. Notem, os sofistas estavam mais preocupados com a forma que com o conteúdo. E foi por isso que surgiu o grande filósofo ateniense Sócrates, para contestar essas atitudes, essas atividades dos sofistas. O filósofo Sócrates nasceu na cidade de Atenas, era um cidadão ateniense e concebeu um método filosófico chamado de maêutica, no qual ele levava os interlocutores a raciocinar por si mesmos. A palavra maêutica quer dizer parto das ideias. Assim como uma parteira que orienta, conduz, incentiva, mas ela não faz o parto, quem faz o parto é a mãe, o filósofo teria a missão de incentivar as pessoas a pensarem por si mesmas, a tirarem conclusões próprias. E Sócrates desenvolveu o seu método interpelando, conversando com pessoas nas ruas de Atenas, levando-as a desenvolver uma característica crítica, opinativa. A Assembleia de Cidadãos Atenienses achava que Sócrates estava ameaçando a sua democracia. Aquelas questões que envolviam a mentalidade política eram vistas como coisas ameaçadoras pelos cidadãos. O filósofo Sócrates acabou sendo levado ao suicídio ao passar pelo desprezo e pela humilhação do ostracismo. Nós já falamos sobre isso, o ostracismo, no nosso encontro sobre democracia ateniense.
a expulsão da cidade por parte dos cidadãos daqueles que eram vistos como ameaças à democracia. Diante do vexame público do ostracismo, o filósofo Sócrates optou por se suicidar-se a si mesmo, se matando-se a si próprio. O grande discípulo de Sócrates é Platão, o seu continuador, aquele que vai dar sequência ao seu conhecimento, ao seu pensamento. Platão, ele criou a academia, um espaço onde as pessoas iriam frequentar para obter o saber. Você vê uma representação artística feita pelo pintor renascentista Rafael do que teria sido a Academia de Atenas, criada por Platão. Um espaço privado em que as pessoas pagavam para aprender e raciocinar por conta própria. O pensamento político de Platão foi muito importante, é dele o surgimento da ideia da meritocracia no livro A República, em que ele idealiza uma cidade-estado perfeita, onde os governantes seriam reis filósofos. O mais importante discípulo de Platão foi Aristóteles. Aristóteles trouxe como sua grande contribuição para o conhecimento filosófico grego a ideia de que o conhecimento não depende apenas da razão, mas também dos sentidos. Esse conhecimento universal é, sem dúvida alguma, a mais importante contribuição do filósofo Aristóteles para a filosofia grega. É bom dizer que o famoso general Alexandre, o conquistador Alexandre, foi discípulo de Aristóteles. É muito bom entender que Aristóteles influenciou Alexandre naquelas concepções universalistas e assimiladoras acerca do helenismo, assunto que nós conversamos na semana passada. Você está lembrado, né, bebê? Ah, bebê, como é bom ver você, bebê. Meus amores, para encerrar a cultura grega, só falta falar um pouquinho agora sobre o teatro grego. Queridos, o teatro surgiu na Grécia Antiga como uma modalidade de adoração ao deus Dionísio. O teatro surge nas chamadas dionisíacas, os festivais em honra do deus do vinho Dionísio. O festival, ele evoluiu, o teatro no caso, para um papel na formação cívica dos cidadãos. A ideia era que o teatro trouxesse sempre informações, sempre trouxesse questionamentos que seriam levados pelo cidadão para a sua vida pessoal. O teatro, portanto, teria um papel educacional, pedagógico, formador na mente. Tanto as tragédias quanto as comédias gregas foram criadas para que o cidadão fosse levado a pensar. As peças sempre tinham, assim como diríamos, uma moral da história. Uma informação que deveria ser levada para casa, raciocinada e meditada pelo cidadão. O teatro grego teve grande importância no desenvolvimento da cidadania nas cidades-estado gregas. Portanto, meus amores, falamos aqui sobre a filosofia grega, sobre a religião grega e sobre o teatro grego. Falamos sobre a cultura grega. E é bom dizer, a Grécia é o berço da civilização ocidental. Meus amores, foi um prazer estar com vocês, foi um prazer brincar com vocês. Vocês receberam aí o módulo de exercícios dessa videoaula e certamente vão estar preparados para resolvê-lo. Um abraço a todos e nos vemos no próximo Tira Dúvidas. Valeu, meu povo, gostei muito de encontrá-los, nos vemos na próxima. Valeu, tchau, pessoal!